Quando começar a gravar, vocês falam, que aí eu começo. Boa noite a todos. Meu nome é Marcele Vilado, vou ser mediadora hoje. Eu sou do curso de zootecnia, faço parte da Equilíbrio Rural há 2 anos e agora eu sou a diretora acadêmico-científico. E hoje o assunto que vai ser abordado na nossa segunda mesa redonda é treinamento dos cavalos do equilíbrio rural para os workshops de liderança. E quem irá apresentar hoje é a Letícia Lúcio, que é do curso de Psicologia e diretora de Recursos Administrativos e também bolsista da PROAS. E também a Marcele Prado, do curso de Zootecnia, presidente adjunta do Papo de Equilíbrio e bolsista do PIBIC. E também o Vinícius Morgado, do curso de Zootecnia, presidente do Papo de Equilíbrio e bolsista da PROAS. Quando vocês puderem, é só começar. Bom, eu vou pedir para Marcele Prado tá podendo espelhar a apresentação? Sim, eu vou fazer, só sim. Bom, pessoal, eu sou o Vinícius Morgado, como já foi apresentado, né, aluno de zootecnia aqui pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje, junto com as minhas colegas, nós iremos apresentar um trabalho que foi base, né, científica para que esses cavalos fossem treinados, habituados a participarem das atividades que o projeto Equilíbrio Rural propõe, né? Então, pode passar. O tema é o treinamento dos cavalos para workshops de liderança. Pode passar. E vamos começar pela origem dos cavalos, né? É importante a gente entender de onde esses animais surgiram, né? Como que eles evoluíram, todo o comportamento, etologia do cavalo, para a gente poder, de qualquer forma, né, submeter os animais a passar por algum processo, alguma situação. Então, os cavalos eles foram datados pelos cientistas, né, aproximadamente há 55 milhões de anos atrás, e eles tinham aí uma conformação, um tamanho bem pequeno, comparado aos cavalos domésticos, né, a nossa espécie atual é a Equus, esse último cavalo aqui, primeiro cavalo de cima, né. Então, o ancestral do equino, ele tinha um aspecto semelhante ao de um cão. Então, ele tinha uma estatura muito baixa, um comprimento muito baixo, além de 4 dedos nas mãos e 3 nos pés. Isso era uma característica, né, primitiva, que no decorrer dos milhões de anos foram mudando, né, a conformação. O animal ele foi, a espécie, né, foi evoluindo e adquirindo um comprimento maior, e isso tudo garantiu a sobrevivência dos cavalos. Então, eu acredito que um animal que ele, no início, era tão pequeno, ele tinha menos capacidade de fuga, né? Existia a capacidade de fuga, mas talvez não fosse tão eficiente essa condição de fuga. E o cavalo na natureza, ele é uma presa. Então, para garantir a sobrevivência desses animais, eles tiveram que crescer, né? E alongar seus membros, tanto que hoje o cavalo ele praticamente tem mais que o dobro do tamanho do seu ancestral, e a redução das falanges, né, dos dedos, também garantiu essa sobrevivência. Eles tinham 4 dedos, né, e hoje eles têm apenas uma falange, que é um dedo composto aí pelo casco bem resistente, no qual
contribui para que esse animal seja resistente e consiga ter uma velocidade de fuga bem maior que seus ancestrais. Eles também foram descobertos lá, né, pelas taxonomias, estudos de taxonomia, que os primeiros fósseis foram encontrados na América do Norte. Pode passar. Então, para a gente começar a entender como que os cavalos reagem, existe um termo chamado etologia, que é o estudo do comportamento animal. Murilo Salvador, em 2021, disse que a etologia é a forma pela qual o animal se adequa ao meio em que ele vive, exteriorizando suas reações. Essas reações são literalmente as expressões, o comportamento que o animal vai expressar frente a qualquer estímulo. E Camila Pedroso, em 2022, disse que dentro da própria espécie é possível notar comportamentos diferentes. Isso foi muito importante para a compreensão dos nossos animais. Por quê? Por mais que eles sejam, em sua maioria, da mesma raça, né, e são a mesma espécie, cada cavalo expressou um comportamento diferente. Então, isso que a Camila falou enfatiza o que a gente observou durante o experimento. Cada cavalo tem uma particularidade, cada cavalo vai expressar um comportamento diferente. Pode passar. E pensando nisso, é importante a gente entender como que os cavalos se comunicam, né? Tentar entender como que eles pensam, como que eles reagem. E aí entra a questão da linguagem equina. Os cavalos, eles pensam por imagem. Portanto, cada imagem do ambiente em que ele vive influencia no seu comportamento. Isso quer dizer, assim, um exemplo bem prático. Quando o cavalo ele não quer passar por um determinado ambiente, isso indica que ali ele teve uma experiência ruim. Então, a memória que ele tem é que se ele for para aquele ambiente, ele vai passar por aquilo novamente. Então, é aquela memória, né, ambiente que ele tem. E isso pode ser também revertido. Quando a gente submete o animal a passar ali de uma forma mais, né, cautelosa, até ele criar uma nova memória daquele ambiente. E é importante entender que os cavalos na natureza, eles vivem em rebanho, eles são nômades, com comportamento migratório, né? E dentro dessa composição de manada, existe um líder, e geralmente é uma égua matriarca. Entretanto, na nossa tropa, que é composta apenas por cavalos machos, existe uma hierarquia. E a gente já identificou um líder, que é o cavalo Vinícius. Ele é o líder, é o primeiro que come, é o primeiro a também perceber com mais delicadeza o ambiente, né, o que acontece ali ao seu redor. Entretanto, não significa que ele não possa ser substituído. Na ausência do Vinícius, pode outro cavalo substituir essa hierarquia. E é muito visível que um cavalo domina o outro, né, lidera um outro, e esse outro lidera um outro. Então, é tipo uma escala. Sempre vai existir um líder e um liderado. E não necessariamente, tipo, o que é liderado talvez não seja líder um dia. Então, isso é muito... muda, né, varia dentro das tropas. Pode passar. E para que a gente fizesse o nosso experimento, foi importante que a gente entendesse os 5 sentidos dos animais. Por quê? Inclusive da espécie equina. Porque através deles foi que a gente analisou com mais delicadeza cada reação. Então, os 5 sentidos dos cavalos foram estimulados para trazer resposta, seja ela positiva ou algo que a gente talvez não esperasse, né? O cavalo ele vai ter uma reação e às vezes aquela reação ela é imprevisível. Então, foi importante entender sobre a visão do cavalo, a audição, o olfato, o paladar e tato. Então, a partir da visão, é importante entender que o cavalo ele tem uma visão monocular, né, que ele enxerga de um olho só uma lateral, com outro olho a outra lateral, e tem uma visão binocular, né, que é a junção da focalização dos 2 olhos em um objeto ou em algo ali, uma pessoa, traz essa questão de
o cruzamento da imagem, melhor aperfeiçoamento, né, de ver melhor a imagem. Então, o cavalo ele consegue olhar com a visão binocular, com os dois olhos, e focalizar um objeto, e consegue também olhar apenas com um olho só para ambas as laterais. E é importante também, foi muito importante, e é importante entender que existem pontos cegos, né? Então, se eu vou fazer o cavalo se aproximar de algo, eu preciso entender que região ele está enxergando. Se ele está enxergando, se eu venho por baixo, ele pode associar a um predador. Então, ele vai ser mais reativo, né? Porque ele não está enxergando o que vem por baixo, porque essa região aqui do queixo do cavalo é um ponto cego. A mesma coisa essa região aí de área cega, que está em vermelho no slide. Ali, na inserção da cauda do cavalo, ele não enxerga. Então, como que eu vou apresentar um objeto chegando pela traseira do animal? O que eu posso esperar daí? Literalmente um coice, né? Então, é importante entender quais são os pontos cegos do cavalo, como que ele enxerga. Além disso, essa visão do cavalo, ela não traz noção de profundidade. Então, os cavalos ele não tem essa noção de profundidade. Então, a diferença de textura no solo para ele, pode ser associado como um buraco ou um obstáculo, né? Então, o cavalo ele não consegue ter muito bem essa noção de profundidade. Tá aí a importância também de quando a gente for movimentar cavalo, entender vamos sair de um extremo para outro, de um piso liso para um piso com água, ou um solo com gramínea saindo de uma areia. Então, é importante entender essa mudança, né, de ambiência, deixar o cavalo observar, e aí a gente vai tentar fazer ele andar para ver se ele tem uma compreensão melhor do que é aquilo ali. Porque noção de profundidade ele raramente vai ter. E os cavalos, eles enxergam geralmente uma mistura de azul, verde e amarelo, preto e branco. Apesar de enxergarem apenas essas paletas de cores, eles são muito bons com a visão noturna. Então, eles enxergam muito melhor que a gente à noite. Sobre a audição, alguns estudos já mostram que o cavalo ele consegue, né, tipo, sentir, na verdade isso é nítido, eles conseguem perceber as longas distâncias, as frequências mais agudas. Então, uma frequência que a gente não costuma ouvir de tão longe, eles têm essa capacidade de ouvir a uma longa distância. Isso é uma característica evolutiva. Eles tiveram que evoluir para sobreviver. Então, toda essa capacidade de escuta, de frequências muito agudas, vindo de longas distâncias, garantiu a fuga desses animais. Então, cavalo é muito especialista em ouvir, né, em ver também, em perceber as coisas. E aí entra a questão de orelhas, né, mais alongadas, com movimento quase que em 360. Então, eles conseguem perceber a longas distâncias, a orelha ela se movimenta a ponto de ir quase tocando a nuca, tem uma rotatória bem significativa. E o olfato desses animais é bem aguçado. Os estudos já mostram que os cavalos eles conseguem sentir odores a 2 quilômetros de distância. E ele também tem uma memória olfativa, ou seja, ele consegue cheirar você hoje e de longe sentir o seu cheiro e perceber que você já está chegando. Então, a memória que ele tem também olfativa, ele vai conseguir, através dessa memória olfativa, reconhecer você. Perceber que você está se aproximando. Então, por mais que ele não veja, mas tipo, é tudo um conjunto, visão, audição e olfato, né? Eles percebem tudo muito, muito delicadamente, muito sutilmente e bem especialista nisso. Então, o olfato é um ponto importante para o nosso experimento, porque a gente lida com muitas pessoas durante o dia, muitas pessoas circulam ali na universidade, as atividades são feitas com uma grande quantidade de participantes e cada um deles tem, né,
uma característica, seja de sudorese ou tipo um perfume, uma fragrância que é diferente uma das outras, e eles vão ser reativos a isso também. Tem odores que eles vão preferir mais e tem outros que não, né? Também isso interfere no comportamento e atratividade do cavalo. Ele vai se sentir mais atraído por um cheiro e mais assim por outro, né? E sobre o paladar, os cavalos eles têm 40 mil papilas gustativas, aproximadamente 40 mil papilas gustativas. Isso é uma capacidade absurda de sensibilidade ali com os sabores. E eles preferem normalmente sabores doces, né? É tanto que a cenoura é um estímulo muito elevado para os cavalos, porque tem uma alta palatabilidade, porque a docilidade, né, os açúcares presentes no alimento deixam os cavalos bem à vontade com isso. Eles se sentem muito atraídos por cenoura, por ser um alimento doce. E o tato já é perceptível que os cavalos eles são muito sensíveis com o tato, apesar de serem usados como montaria, eles são muito sensíveis. Eles são adaptados à montaria, sim. Eles têm um porte físico, toda uma musculatura para suportar peso, mas eles também são muito sensíveis a tato. É tanto que durante o rasqueamento, né, manejo ali diário dos animais, se você não passa com uma mão firme assim, a pele dele começa a tremer, porque ele pode associar a um mosquito, né? Tipo, lá vem um mosquito aqui. Então, é bom sempre fazer com firmeza para ele, né? E isso também ajuda a dessensibilizar, acostumar o animal com aquele processo, né? Aquele manejo. E, além disso, o tato também, ele reflete muito na capacidade que o cavalo tem de perceber qualquer coisa se aproximando através do casco. O casco do cavalo é muito sensível, então eles conseguem perceber as vibrações do solo, de pessoas se aproximando, de carros, né? De qualquer coisa que venha se aproximando. E isso também é uma característica linda de evolução, porque isso é tipo esse magnetismo, né? Essa especialidade do cavalo dá aquele estalo de fuga, né? Tudo que vem diferente, que ele vai associar como um predador, ele vai sentir através dos cascos. Isso já antecipa a fuga do cavalo. E, além disso, a gente tem as vibriças, que é esses pelinhos, né, do fuço do cavalo. É aconselhado que nunca cortem, nunca parem esses pelinhos, porque esses pelos são muito sensíveis e também tem assim a capacidade, né, de sentir. O cavalo, quando ele encosta para se aproximar, esse pelinho gruda, ele já sente que ele está muito próximo. Por ele não ter noção de profundidade, pela visão do cavalo ela ser, né, os olhos são mais laterais, essas vibriças elas auxiliam ao cavalo a sentir, estou muito perto ou estou muito longe das coisas, entenderam? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mãozinha aí que a gente já começa a interagir, tá? Pode passar. E a gente observou, né? É importante entender e observar as principais características. Isso entra, né, em comportamento, o tipo de comportamento que o animal vai apresentar. Aí a gente tem as duas imagens do Petrus, com as orelhas para frente, né? E também paralelas, uma para o lado, outra para o outro, sinalizando atenção. As orelhas aí estão voltadas em direção a algum som. Nessa primeira foto, ele está observando e ouvindo o que vem, né, de algum lugar aí pela lateral. Nessa outra foto, que as orelhas estão paralelas, é a capacidade que ele tem de ouvir sons de diversas direções, né? Então, ele alternou a orelha para ouvir o que é que vem de trás, o que é que vem da frente. E essa próxima imagem, né, de desconfiança, o cavalo, junto com uma afeição, ele mostra aí uma certa desconfiança ou receio com algo que está vindo de trás. Por quê? Porque as orelhas estão voltadas para trás. Então, já expressa que ele está ali desconfiado. Alguma coisa está vindo de trás. Então, eles percebem isso. Tudo isso, todos os sentidos atuando junto, né?
E nessas outras duas aí atrás, embaixo, é uma expressão de raiva, né? Que as orelhas do cavalo, quando eles estão insatisfeitos com alguma coisa, estão chateados, com raiva mesmo, que eles vão reagir a ponto de, tipo, lutar contra algo ou contra alguém, como é o meu caso aí, eles grudam a orelha aqui, ó, quase que na nuca, e a feição, o nariz, ele fica meio afunilado assim, o pescoço bem rígido, uma postura corporal de realmente insatisfação, de raiva. Eu vou agredir você. É mais ou menos isso. Pode passar. A gente tem a insatisfação. Essa foto, ela explica um pouco. Parece aquela de desconfiado, porque as orelhas estão para trás? Parece. Mas a fisionomia do cavalo é outra. Aí é tipo como se estivesse sentindo alguma coisa, alguma dor, né, algum desconforto. E as orelhas ficam desatentas, caídas. Essa última foto é alerta, né? Também é tipo observando, atento, tá em direção a alguma coisa. Pode passar. E além disso, a gente tem outras, né, particularidades de comportamento dos cavalos, e essas foram primordiais para a gente fazer as análises, né, identificar o que o cavalo estava expressando naquele momento. Será que aquilo que a gente estava submetendo, será que o experimento para ele estava sendo agradável ou não, né? Estava trazendo alguma reação boa ou indesejável? Então, é importante entender todas essas características de comportamento expressado pelo animal para a gente saber se eles se habituam com aquilo, se vai ser só um desconforto momentâneo ou se vai ser algo que eles realmente não vão se habituar, não vão gostar e não querem aquilo. E tem que ser respeitado. Isso tudo entra nos critérios de bem-estar. A gente não vai simplesmente submeter um animal a um procedimento e insistir com aquilo, se aquilo afeta a saúde do animal, seja física ou mental. Então, a gente também conseguiu observar ali nos movimentos de mastigação, sem estarem com o alimento na boca. O cavalo, ele é um animal que ele não saliva se ele não tiver com algum alimento na boca. Então, mastigar sem estar com o alimento na boca, normalmente sinaliza um relaxamento. Ele estava confortável com aquela situação ou com aquela pessoa. Então, eles costumam... o corpo fica mais relaxado, a cabeça baixa um pouco, o pescoço fica bem, né? Bem retilíneo assim no dorso. E eles começam a mastigar, e os olhos, né? Bem suaves. Você consegue perceber isso. Isso sinaliza um relaxamento. E a gente também conseguiu observar vocalização, que dentro dessa categoria de vocalização existe vários sons que o cavalo faz, não apenas relinchar, né? Existem sopro nasal, sopro com a boca, existem outros tipos de vocalização, que é uma forma do cavalo expressar algo ou se comunicar entre eles. O bocejo também é muito presente, a gente consegue observar isso no dia a dia. Espojar, né, que é rolar, deitar e rolar. O cavalo, ele faz isso para regular a sua temperatura também, mas ele não vai fazer isso em qualquer lugar, ele só vai fazer isso no lugar que ele se sinta confortável. Se ele estiver relaxado, tranquilo, ele vai deitar e vai rolar. E vocês vão perceber que isso aconteceu em alguns momentos durante o experimento. E aí a gente tem alguns comportamentos indesejáveis, né, como manotaços, né, que fica batendo a pata nas coisas, né, sinalizando ali uma irritação. Coices e morder também, né? E esse tipo de mordida não era aquela mordida de... Eu esqueci agora o nome, mas entre eles se mordem assim, forma de brincar, né? Coisa natural da espécie. Esse morder em vermelho que eu coloquei era literalmente de tipo assim, não gostei, vou morder você, vou agredir você, mais ou menos isso. E defecar e urinar. Eu coloquei entre verde e vermelho, porque dependendo da situação, isso pode ser natural, é fisiológico que os animais, né, como a gente, defequem e urinem. Porém, em uma situação de estresse, isso também pode acontecer. Então, se o cavalo... É tipo a gente quando tá, sei lá, fica nervoso com algo, de repente dá vontade de ir ao banheiro, tipo, urinar. Isso pode acontecer com os animais também. Quando eles são submetidos a algo e ele ficou muito nervoso, muito agitado, ele vai
né, reagir. E pode ser que ele urine ou defeque nesse momento. Pode passar. E aí, para a gente submeter esses animais, né, eu não sei se submeter seria a palavra, mas para apresentar os animais a nossa proposta de experimento, foi importante, e sempre será importante, garantir os 5 domínios de bem-estar animal. Então, é avaliar como um todo o bem-estar animal. E o bem-estar animal, ele depende de uma boa alimentação, de hidratação. Então, é importante que eles sejam alimentados, com alimento de boa qualidade, que eles sejam hidratados, que tenham um coxo com água limpa ali para eles, que tenham uma ambiência confortável, um bom pasto, né? Que a saúde desse animal, ela esteja garantida, ou seja, precisa ter um exame clínico prévio para saber se esses animais estão aptos para as atividades, além de garantir qualidade de vida para esses animais, né? E entender de comportamento. É importante que eles expressem seu comportamento natural. O que é o comportamento natural? Viver em rebanho, estar ali tranquilo pastejando. É importante garantir esses aspectos, porque tudo isso reflete no estado mental. Desculpa, reflete no estado mental do animal. Então, se você consegue garantir ou não esses 4 domínios, você interfere diretamente no estado mental do cavalo. Pode passar. E aí nós entramos nos conceitos de dessensibilização. Essas fotos expressam o manejo da gente lá, né, o experimento, a gente apresentando aí na primeira foto um estímulo sonoro, né, é um áudio. Na segunda foto, um bambolê, que é um objeto diferente, que não é do cotidiano do cavalo. E na terceira foto, a gente tem aí tentando se aproximar da lona com o Vinícius. Pode passar. E aí a gente entra no que é, né, a dessensibilização. A dessensibilização ele é considerado um manejo, né? E esse manejo ele geralmente é aplicado em doma, né? Vamos treinar um animal, vamos habituar um animal para que ele seja mais dócil, para que ele tenha mais contato com os humanos ou com objetos como cabresto, como sela, né? Então, é uma prática de manejo. E é reconhecida como uma das abordagens mais eficazes para familiarizar os cavalos com estímulos desconhecidos. Quando a gente fala de estímulo, a gente está falando de situações, coisas. Os estímulos sempre serão uma situação ou um objeto, né? Ou conjunto. Vai ter um objeto simulando uma situação e aquilo ali, nesse caso, é um estímulo. Por quê? Esse estímulo ele vai ativar algum dos 5 sentidos que eu disse anteriormente para vocês, né? Então, geralmente esses estímulos são algo desconhecido porque é importante, o cavalo ele não vai expressar tanta reatividade se for um objeto que ele já conheça, como um cabresto. Eu já conheço um cabresto, então para mim é algo natural, inofensivo. E se eu lhe apresentar algo que você nunca viu? Qual vai ser a sua reação? Então, foi esse, né? O conceito de dessensibilização é apresentar aos cavalos coisas diferentes, estímulos diferentes, para ver qual é a reação. Se aquilo ali pode ser uma potencial ameaça ou não para o cavalo. Pode passar. E aí existem 3 tipos de dessensibilização, que eu só descobri durante a minha pesquisa. Existe a habituação clássica, sem reforço positivo, ou seja, geralmente é usado em doma tradicional. É aquele treinamento em que a gente vai submeter o animal a passar por isso e a gente não vai se importar com o que ele está sentindo. Então, não vai existir reforço, não vai existir alívio. O que é que vai existir? É só pressão, pressão, pressão. Eu quero que o cavalo ande e ele vai andar, nem que seja apanhando. Essa é uma habituação clássica. Você vai submeter o animal a passar por algo que ele não vai ter alívio, que ele não sabe o que é, vai ser realmente sobre pressão. Tem a habituação com reforço positivo, que é o condicionamento operante, ou seja, a gente vai, por exemplo, o cavalo não quer andar, a gente pega um petisco, né? Aí a gente mostra para ele, ativa os sentidos, né? A visão, o olfato e o paladar, e aí ele já começa a responder, ele começa a andar.
Se ele começou a andar, você libera. É tipo recompensa de cachorro. O cachorro fez o que você pediu, você dá aí uma recompensa. Geralmente, para vocês entenderem, né, como um todo, é um petisco. Porém, com cavalos, pode ser feito com pressão e alívio. A gente vai tentar fazer o cavalo andar, o cavalo não andou. Você solta o cabresto, ele relaxa o pescoço e começa a andar. Isso é um reforço positivo, é o alívio que você dá sobre a pressão que você inicialmente colocou. E não necessariamente tem que ser uma pressão constante, porque senão entraria em habituação clássica. E aí entrou o conceito de habituação gradual, que foi o que a gente utilizou no nosso experimento. A base da nossa pesquisa foi em cima da habituação gradual, que a intensidade, né, do estímulo é aumentada gradativamente, gradualmente, de estímulos mais leves a estímulos mais intensos. Ou seja, um exemplo didático é a nossa mão como estímulo leve e depois um saco plástico, que ele nunca viu, né, que não, na verdade não é normal existir na natureza. Né? Hoje em dia existe por causa, né, da consciência do humano que só faz coisa que não deveria, né? Questões de sustentabilidade. Hoje em dia a gente sabe que existe a probabilidade de um saco plástico estar voando no meio do pasto, por consequência dos nossos atos. E isso pode sim causar estresse nos animais, afetar a fauna e a flora. Enfim, pensando nisso, a gente começa com um estímulo mais leve até um estímulo mais intenso. E, obviamente, respeitando os limites do animal. Ele demonstrou ali uma certa insatisfação, um desconforto, a gente vai insistir um pouco, em curto tempo, e aí já muda para um estímulo. E o que aconteceu no nosso experimento é que a gente só mudava de estímulo se o cavalo respondesse bem. Se ele reagisse com muita intensidade, ficasse muito eufórico, a gente não apresentava mais o segundo estímulo, o terceiro estímulo, tipo um novo objeto. Porque ali já no primeiro, no leve, ele já foi muito reativo, por que a gente vai botar um mais intenso? Não faz sentido. Você vai acarretar em um estresse excessivo. Pode passar. E de que forma é feita? Eu já praticamente disse isso, que é através de situações ou objetos, dos mais comuns aos mais atípicos. E aí a gente tem algumas fotos, né, do experimento. Pode passar. Um dos objetivos da dessensibilização, a gente buscou minimizar os animais de experiências emocionais desagradáveis. É um dos objetivos da dessensibilização no geral. Né? É tipo fazer com que o animal, ele, por mais que ele tenha, como eu falei para vocês, aquela questão de ambiência, da memória que ele tem de um ambiente, né? Se a gente for tentar fazer esse animal passar por um lugar que ele já teve um trauma, a gente vai dessensibilizar ele, que é fazer ele passar ali gradativamente, até ter uma resposta boa, até que ele se acostume a passar por ali. Então, reduzir medos e traumas, habituar a interação com o ambiente, pessoas e objetos, né, brinquedos e equipamentos, desenvolver docilidade nos animais e receptividade, facilitar o manejo. Isso tudo, bem-estar animal, segurança e aumento da afinidade dos cavalos com humanos e objetos. Pode passar. Então, o nosso experimento, ele foi baseado na habituação gradual. Por meio desse método, né, por meio desse tipo de dessensibilização, a gente avaliou comportamento e aprendizagem. O meu plano de trabalho, né, ele avaliou o comportamento e aprendizagem dos cavalos, temperamento e variabilidade da frequência cardíaca, desempenho nos workshops. Esses foram os 3 planos de trabalho. O primeiro de comportamento e aprendizagem é o meu, o segundo da Letícia e o terceiro da Marcele. Pode passar. Então, o tema do meu experimento, né, do meu estudo em si, foi o estudo do comportamento e aprendizagem dos cavalos durante a habituação gradual a novos objetos. E aí a gente quis descobrir, a habituação gradual a novos objetos, ela é eficaz? A gente só vai descobrir se ela é eficaz se a gente avaliar os efeitos sobre o comportamento e a aprendizagem do cavalo. Pode passar. Materiais e métodos. A gente
utilizou, né, no experimento 5 cavalos, 4 manga larga machador e 1 SRD. Os 4 primeiros, que é o Vinícius, Arizona, Veloz, Absinto, são manga larga machador, e o Petrus, ele é um sem raça definida. Pode passar. Foram apresentados 4 estímulos aos 5 sentidos animais. Então, a gente apresentou 4 objetos diferentes, 4 situações diferentes em cada um dos sentidos. Então, para a visão, a gente apresentou 4 estímulos, para o olfato, mais 4, e assim sucessivamente. Durante aí um tempo de 64 a 90 segundos, ou seja, não era um tempo muito longo para o animal não entrar em estresse, né? Então, a gente avaliava durante 64 a 90 segundos ali a reação do cavalo. Se em 64 ele ainda tivesse muito agitado, a gente tentava ir até no máximo 90 segundos. Passou disso, o cavalo ainda está muito reativo, a gente cessa o experimento. E aí foram realizadas 25 sessões, então foram 25 dias que a gente submeteu esses animais a passarem, né, por esse experimento. E foi feito em modelo de quadrado latino, no qual cada animal foi exposto a um único tratamento por vez, ao longo das 5 sessões. Pode passar. Então, a gente entrou na visão. O primeiro estímulo da visão era andar até um fardo de feno. A foto mostra aí, ó, a gente subia a reta lá do piquete, passava pelo feno, dava a volta no feno e descia. E a gente deixava, obviamente, o animal expressar seu comportamento natural. Ele quer andar? Tudo bem. Ele não quer andar? A gente vai fazer o quê? Obrigar? Não, vamos esperar a hora que ele vai, né, caminhar. Algumas vezes a gente dá um estímulo para, né, incentivar o animal a caminhar. E aí ele expressava o comportamento dele, de cheirar o feno, de comer o feno, aconteceu muitas vezes. O segundo estímulo era contornar as bandeiras, né? Depois que a gente dava a volta no feno, a gente descia e pegava o percurso subindo novamente entre as bandeiras. E tudo isso a gente deixava o animal expressar seu comportamento natural. Vai reagir? Vai se espantar com a bandeira? Sim. No primeiro momento, lógico que vai. A bandeira está lá, um objeto diferente. Vai ventar, eles vão ficar mais, né, desconfiados. Eles olham para o objeto lateralmente, como na foto mostra. O terceiro estímulo era passar pelos obstáculos. Então, depois de subir nas bandeiras, elas eram retiradas, eram montado percurso com os obstáculos em alturas diferentes, começando de 5 centímetros, 15 centímetros e 20 centímetros de altura. Eles passavam por 3 barras dessa aí. E no quarto estímulo, o objetivo era chegar na lona. Esses animais seriam capazes de se habituar a um objeto como a lona? Petrus, aparentemente, sim. Ele está aí em cima da lona e até com uma pata levantada, que ele tinha muito o comportamento de bater a pata na lona. Pode passar. O segundo sentido, que é o tato, a gente entrava com o mais leve, como eu já tinha dito antes, que era o contato da mão humana, depois a gente ia com a rasqueadeira, era apresentado o bambolê para o animal. Esse bambolê ele só era introduzido, como está aí, na cabeça do animal, se ele aceitasse, se não houvesse estado de fuga. Então, se eu apresentei esse bambolê e ele nunca viu aquilo, e ele empinasse, recuasse, eu não ia submeter o animal a, tipo, vou pressionar mais um pouco e colocar o bambolê na cabeça dele. Não, tudo foi feito de forma gradativa. Se no primeiro dia não foi possível, vamos tentar no segundo, no terceiro. Foram 5 sessões para tentar. E aí dá para ver que a gente conseguiu. E o quarto estímulo era o saco plástico. Então, um saco plástico, a gente passava por todo o corpo do animal e avaliava. Todo o experimento ele foi filmado para que a gente tivesse uma fiel, né, interpretação do comportamento do animal. Pode passar. E na audição, a gente usou como primeiro estímulo pessoas falando, que é algo comum, é um estímulo leve, eles já estão praticamente acostumados a ouvir pessoas ali, né, no entorno. O segundo estímulo foi um papel amassando, e foi muito interessante que nos primeiros dias, né, de experimento, eles ficaram assim, que é isso? De onde vem isso? Que barulho é esse? Porque provavelmente eles nunca têm ouvido um papel amassando. E o terceiro estímulo era um áudio de bexiga explodindo. Olha só o Arizona como tá com o olho bem
né, expressivo, a orelha está voltada para o áudio, e o quarto era fogos de artifícios, que é comum, né? É importante que esses animais se habituem a esse tipo de som. A gente sabe que cachorros, por exemplo, são muito sensíveis, cavalos também. Então, a gente fez essa apresentação desse estímulo para eles. E nos primeiros momentos também houve muito, assim, de olho e orelhas, né? O posicionamento de pescoço, a cabeça muito alta, um esquivamento ali do animal. Tudo isso foi observado. Pode passar. No quarto sentido, o olfato, a gente usou a água como estímulo neutro. O segundo estímulo foi o óleo essencial de lavanda, que a gente aproximava deles e eles já ficavam, que isso? É algo diferente. Esse cheiro eu nunca senti. Então, eles se sentiam muito atraídos pelo óleo essencial de lavanda. O terceiro estímulo era um repelente de citronela, que é um capim, né, com álcool, e eles também tinham o mesmo comportamento. Alguns chegavam a seguir a citronela, outros não mostravam um pouco de desinteresse. E o quarto estímulo era um perfume doce, um perfume adocicado, para saber se o animal ele também sentia essa atração pelo estímulo. Pode passar. No paladar, o primeiro estímulo foi o feno cross. Então, esse feno já era algo da rotina do cavalo, sendo um estímulo leve, né? Considerado um estímulo leve. E aí a gente apresentava, quando o cavalo ele era muito eufórico para comer, a gente retirava, deixava ele se acalmar e retornava à alimentação. Segundo estímulo, a ração farelada, que eles também já estão acostumados, mas isso vai aumentando a intensidade, né? A palatabilidade é outra. Eles se sentem muito mais atraídos por uma farelada do que pelo feno. E aí não é diferente com o terceiro estímulo, que é a ração pelletizada, que tem melaço, então ela é doce e muito palatável. Então, eles ficavam muito eufóricos para comer a ração pelletizada. E também, quando existia essa reação muito intensa, a gente retirava, e aí, quando eles se acalmassem, tudo isso era avaliado com a frequência cardíaca. Tanto o comportamento, ele está muito agitado, a gente observava esse comportamento, quanto a frequência cardíaca, que a gente colocou um frequencímetro, né, para aferir a frequência do cavalo. Então, se o coração estava muito acelerado, porque ele estava ali, eu quero comer, a gente esperava essa frequência baixar para retornar à alimentação. E o quarto estímulo foi a cenoura, né? Muito palatável, eles adoram, e também existia muita euforia na hora de comer essa cenoura. Então, a gente, durante os 5 dias de experimento por sentido, né, mostrava, se o cavalo fosse muito reativo, a gente retirava, esperava baixar a frequência, acalmar ali o comportamento e retornava a fornecer. Pode passar. Então, todos esses sentidos, eles foram estimulados entre 64 a 90 segundos. E dos objetivos analisados, como que nós pensamos em analisar o comportamento e a aprendizagem? Para analisar esse parâmetro, a gente graduou a intensidade da reação dos cavalos durante o experimento, né? Durante o que era apresentado a ele. E avaliando o número de sessões e o aprendizado obtido por cada cavalo. E depois a gente fez uma correlação do comportamento com a reação. E esse conjunto de análise, ele diz se a habituação foi eficaz. Pode passar. Então, o primeiro parâmetro, que era graduar a intensidade, a gente usou a metodologia de Godoy, né, et al. Em 2022, com uma tabela de score. Então, a gente deu nota para a reação. Todos os vídeos eram reassistidos pela análise de 3 pesquisadores, no caso, eu, a Marcela e a Letícia. Cada uma assistia individualmente os vídeos e dava uma nota de reação naquele momento para cada estímulo. Agora que o cavalo está apresentando bambolê para ele está como? Tranquilo? Está com ausência de reação? Está atento, curioso? Reação moderada dos movimentos? Está rodando, inquieto, ansioso? Está querendo fugir? Cada um tinha um score para dar.
Então, era um score, 7 escalas de score, né? Sendo 0 a ausência de reação e 6 a reação de fuga, que é o que a gente não espera, mas que pode acontecer. Pode passar. E a relação dos números das sessões com a aprendizagem obtido, a gente fez uma estatística descritiva, né? Através de um formulário. Mesmo que a gente fosse dando as notas ali de score, a gente foi descrevendo o comportamento. Olha, ele teve assim, estava muito reativo, estava muito agitado, ou estava muito tranquilo. E nisso a gente considerou o animal adaptado, né? Porque depois dessa análise descritiva foi feito uma média, foi transformada em porcentagem nessa questão detalhada do comportamento. E depois a gente foi fazer as análises e chegamos ao ponto de que 33,33% era a reação desejável. Menos que isso era desejável. Passando de 33,33%, ali a gente já mostrava que o animal não estava muito adaptado, que ele tinha uma reação muito exacerbada. E depois a gente fez a correlação do comportamento e reação por uma matriz de correlação de Spearman. Então, a gente quis saber se o que a gente estava vendo tinha a ver com a reação, se o comportamento expressado do cavalo tinha a ver com a reação, se aquele estímulo realmente ele trazia esse potencial no comportamento e se a reação ela era associada àquele comportamento. Pode passar. E aí a gente chegou aos resultados da intensidade de reação. Nesse gráfico, a gente percebe que os V são em dias, né? Tem aí o primeiro dia ao quinto dia. As colunas coloridas, cada corzinha é um cavalo. E na vertical, é o eixo de porcentagem de reação, da intensidade de reação. Qual era a intensidade desejável? Que fosse igual ou menor que 33%. 33,33%, para ser mais específico. E a gente consegue perceber, vou tirar um exemplo aqui, o Arizona, que no primeiro dia da visão, ele foi muito reativo, chegando a 50 de intensidade de reação. E no segundo dia, na visão, ele já foi, já desceu bastante, menos que 30, menos que 33. No terceiro dia também continua baixo, no quarto dia baixo, no quinto dia baixo. Isso já mostrou que a partir do segundo dia da visão, ele já estava habituado, ele conseguiu se habituar com o experimento. E era aquilo: feno, bandeira, obstáculo e lona. Já mostrou que ele estava habituado. Pode passar. No tato. Volta para mim rapidinho, só para mim fazer uma comparação com o Vinícius. O Vinícius é o em laranja, a escala em laranja. Olha que interessante. No primeiro dia, ele já foi acima de 33,33. No segundo, ele aumentou mais ainda. No terceiro, ele continua com a média muito alta de intensidade. No quarto dia também. E no quinto dia também. Ou seja, o que a gente pode interpretar daí? Que ele foi o único cavalo que não se habituou. Um dos, que não se habituou no estímulo de visão. Isso tem muito a ver com o que as meninas vão explicar depois, a Letícia em específico, com o temperamento do animal. Pode passar. E a gente teve também a graduação da intensidade de reação no tato, um cavalo que se habituou, olha só, esse em azul é o Petrus. No primeiro dia, 60 de média, no segundo já foi reduzindo ali, no terceiro também foi reduzindo, no quarto e quinto, olha só que maravilha, está muito abaixo de 33,33%, ou seja, ele se habituou. Esse gráfico é muito bom. Essa coluna dele, essa barra dele aí, é bem expressiva, mostra que realmente houve uma habituação gradual com esse estímulo de tato. Era uma intensidade muito alta e foi reduzindo ali, a menos que 10. Muito interessante. Pode passar. Na audição, a gente também tem cavalos aí, todos eles
se habituaram, é tanto que no 5º dia estão todos abaixo de 30, todos se habituaram. Pode passar. O olfato. A gente começa aí com a média próxima dos 30 e outros cavalos acima também. Aumenta aí o Petrus no 2º dia. Ele foi o que manteve assim uma média bem alta de intensidade. E os outros cavalos já se habituaram bem no 5º dia. Todos estão abaixo, menos o Petrus. Interessante, pode passar. E no paladar é aquela coisa, mexeu com comida, a gente fica estressado. Todo mundo fica estressado com isso. Então, no primeiro dia, aí, os animais, né, boa parte foi acima de 33,33, só o Vinícius que não. O interessante disso é que o Vinícius, ele é o líder da tropa. Então, ele nunca vai precisar competir por comida. Até então, né? Nunca entre aspas. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas ele não precisa competir por alimento. Então, a intensidade de reação dele por alimentação é muito, muito baixa. Ele comia devagar, ele não dava coice, ele não reagia, ele tirava a boca de dentro do balde, mastigava fora do balde. Os outros cavalos passavam a maior parte dos segundos com a boca dentro do balde, comendo muito rápido. E a gente pode ver o Petrus aí, o azul clarinho. Tá bem intenso, tá bem alto, né? Esse em verde é o Arizona. Ele foi um cavalo que não se habituou, apesar de no 4º dia do experimento, que é a coluna verde, ele ter tido uma reação até baixa, a menos que 40 de intensidade. Mas ele não se habituou, ou seja, ele é um cavalo muito ansioso para comer. E isso também tem a ver com o comportamento, da estrutura da tropa também. Ele é o último a comer na tropa, então ele compete mesmo, ele precisa comer muito rápido, ele precisa, né, se prontificar para comer, senão ele fica com fome, porque ele sempre é retirado do coxo pelos outros cavalos. Pode passar. Então, dos resultados em relação ao número de sessões. Foram, né, 5 sessões para cada estímulo, e a gente quis saber se houve diferença significativa ou não. Então, para o olfato, não houve diferença significativa. Todos os cavalos já estavam habituados. Então, 5 sessões foram mais que suficientes para eles se habituarem com os odores. Os estímulos eles não foram potenciais ameaças. E no paladar, não houve diferença significativa também, o comportamento desejável na 5ª sessão. Na 5ª sessão, todos eles tiveram ali um comportamento desejável. Isso é no geral. A gente viu que o Arizona não foi tão agradável assim, de intensidade de reação. Entretanto, foi um comportamento desejável, porque é do perfil dele também, né? Visão, não houve diferença significativa. Houve um início da habituação na 5ª sessão. Eles começaram, né, no geral, a se habituar ali na 5ª sessão, indicando que mais sessões seriam necessárias para esse sentido. Se a gente quiser obter diferença significativa, não no caso do olfato, porque no olfato, desde o princípio ali, já estava muito baixo a intensidade de reação. Mas no paladar e na visão, por exemplo, se a gente quisesse ter diferença significativa, seria necessário acrescentar mais dias para ver se essa intensidade de reação ela reduziria ou não. Pode passar. No tato e na audição, houve diferença significativa, ou seja, durante 5 dias de experimento no tato, houve aí uma diferença discrepante de intensidade, né, de reação. Mas trouxe aí a habituação na 5ª sessão, ou seja, o primeiro dia muito reativo, os últimos já abaixo da média esperada. Então, houve a diferença, porque a diferença ela é a discrepância do início do experimento para o final do experimento. Então, houve aí uma diferença significativa e eles se habituaram na 5ª sessão. E na audição, eles se habituaram na 4ª sessão, ou seja, já na 4ª tinha uma diferença significativa altíssima. Não era talvez nem necessário uma 5ª. Pode passar. E dos resultados da correlação, né, do comportamento com a reação. Na visão, houve correlação do segundo dia, né, com o 3º dia.
houve ali uma correlação, tipo, comportamento e reação semelhantes do segundo dia com o terceiro. Houve também correlação na quinta sessão do comportamento ali com a reação na audição. O paladar também houve correlação na primeira e terceira sessão. Essa correlação ela é o que eu tinha dito antes, a reação do cavalo com o comportamento. E no tato, nenhuma correlação do comportamento com a reação. E no olfato, houve uma correlação na quarta sessão. Pode passar. Então, gente, essa foi a minha parte, né, o meu primeiro plano de trabalho. E eu vou passar para as minhas colegas a próxima apresentação. Obrigada. Foi. Tá dando eco. Vou deixar o volume para ver. Quer tentar usar o fone? Toma, coloca no fone e peça. Probleminhas técnicos. Bom, gente, eu me chamo Letícia, eu sou graduando em Psicologia e eu sou bolsista da Equilíbrio pela PROAS. E eu vou falar como a gente pensou em analisar o temperamento e a variabilidade da frequência cardíaca. Pode passar. Bom, o temperamento ele é avaliado por meio da reatividade do cavalo a situações novas ou ameaçadoras. Já a variabilidade da frequência cardíaca, ela pode ser avaliada por diferentes índices, como a alta frequência, o HF, e a baixa frequência, o LF. Pode passar. Bom, agora eu vou entrar dentro do temperamento em si. O temperamento, ele se refere aos atributos comportamentais do cavalo, como medo, curiosidade, teimosia. Bom, e esse temperamento, ele é avaliado por meio da sua reatividade. Essa reatividade do cavalo seria o tempo que ele reage a certo estímulo. Bom, essa reatividade ela pode ser influenciada por diversos fatores, como genética, prática de manejo e até mesmo o ambiente que vive. Pode passar. Bom, cavalos mais reativos, eles tendem a demonstrar respostas mais intensas e rápidas a estímulos. O vídeo já está reproduzindo, mas tudo bem. Bom, a reatividade ela está ligada diretamente ao estresse. Ou seja, quanto mais reativo o cavalo for, mais estresse irá ocasionar. Bom, esse estresse pode ocasionar aumento da frequência cardíaca, tensão muscular, sudorese e entre outros sinais. Ali no videozinho, passou enquanto eu falava, o cavalo absinto, né? Ele tem um traço temperamental muito de teimosia. E aí demonstra como ele não quer fazer o percurso e tenta ir para o outro piquete, onde estavam os outros cavalos. Aí o Vinícius tenta trazer ele de volta para ele permanecer no percurso. Pode passar, amiga. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a variabilidade da frequência cardíaca. Bom, a variabilidade da frequência cardíaca é feita pela avaliação do estresse nos parâmetros fisiológicos e comportamentais, tais como a frequência cardíaca e a variabilidade da frequência cardíaca frente aos estímulos. A análise da variabilidade da frequência cardíaca pode fornecer informações sobre o estresse e a recuperação do cavalo. Aqui a gente tem um exemplo da fita do polar que usamos durante o experimento. A gente colocou essa fita em volta do perímetro torácico do cavalo e medimos a variabilidade da frequência cardíaca dele. Pode passar. Bom, quanto ao objetivo da análise, a gente queria testar duas hipóteses. A primeira hipótese era se existia correlação entre a variabilidade da frequência cardíaca e a frequência cardíaca e o temperamento dos animais durante as sessões de treinamento. E a segunda era se o temperamento influenciou na aprendizagem individual. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os métodos que a gente utilizou. A gente disponibilizou à equipe um questionário sobre a avaliação do temperamento dos nossos cavalos. Nesse questionário, consistia com uma escala de 1 a 5, sendo 1 o correspondente mais baixo, 5 o mais alto e 3 o intermediário, com tal determinado traço temperamental dos nossos cavalos. Assim, foi realizada uma média das respostas obtidas. Pode passar.
Bom, nessas respostas haviam traços temperamentais desejáveis, como brincalhão, curiosidade, amigável e entendimento. Pode passar. E também havia os traços temperamentais indesejáveis, como nervosismo, excitabilidade, teimosia e apego. Pode passar. Bom, com esses resultados obtidos, a gente pegou eles, somamos os temperamentos indesejáveis com os desejáveis e observamos 3 traços temperamentais desejáveis em 3 cavalos e 3 traços temperamentais indesejáveis em 2 cavalos. Para quem conhece os cavalos da equilíbrio, já deve imaginar quais cavalos são quais. Nos traços temperamentais desejáveis, o cavalo absinto, Veloz e Vinícius estavam dentre estes. Nos traços temperamentais indesejáveis, o Arizona e o Petrus estavam dentre estes. Pode passar. Bom, em relação à frequência cardíaca, os valores dos sentidos da audição, do olfato, do tato e da visão, eles não diferiram entre si ou diferiram muito pouco em relação à média basal. Porém, teve um sentido que nos chamou a atenção, que foi o sentido do paladar. No sentido do paladar, no 5º dia, houve uma diminuição significativa na frequência cardíaca em relação à média basal. Para vocês terem noção, ela foi na média basal estava 0,011. E quando a gente olhou, foi para 0,03. Pode passar. Então, a gente se perguntou, mas por que apenas no sentido do paladar houve essa diferença tão grande? Bom, isso pode ser explicado porque no 2º dia, os cavalos já previam o que ia acontecer. E por conta disso, eles ficavam mais agitados, mais estressados, mais nervosos. Ocorrendo o mesmo ao 3º dia. Bom, como os cavalos vivem em manadas, tá sempre essa competição por alimento. Ou seja, eles têm que comer rápido porque eles sabem que o outro cavalo está logo atrás para vir também comer. Entendeu? Porém, no 4º dia, a gente observou que os cavalos já se mostravam mais habituados ao treinamento, mantendo a frequência cardíaca próxima à média basal. Pode passar. Com isso, eu trouxe Tenta parar o 2º vídeo. Com isso, eu trouxe o vídeo do cavalo Arizona, né, comparando o 2º dia do experimento com o 4º dia. Por mais que esse cavalo não tenha sido considerado habituado ao sentido do paladar, com mais experimentos, ele chegaria a obter a média considerável para habituação gradual. Aqui, no primeiro vídeo, a gente observa que ele está muito nervoso, estressado, tentando alcançar o alimento, de diversas formas, chegando a empurrar o Vinícius, tentando alcançar o balde, tendo movimentos com a cabeça. Pode colocar o próximo. Aqui no 4º dia, ele ainda demonstra tá um pouco estressado, porém, comparado ao 2º dia, houve uma diferença muito significativa. É perceptível ao observar o vídeo. Pode passar. O vídeo parou por si só, mas... No finalzinho do vídeo, o Vinícius ia afastar o balde, né? E o cavalo ia se manter lá. Pode continuar, não tem problema. Demonstrando que está mais calmo comparado ao 2º dia. Pode passar, amiga. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o resultado da variabilidade da frequência cardíaca. O LF e o HF, a alta frequência e a baixa frequência, elas não apresentaram diferenças estatísticas entre si, devido à baixa oscilação entre valores obtidos em relação ao basal e aos estímulos graduais.
Bom, o treinamento gradual, ele não foi capaz de gerar altos valores de estresse nos cavalos. Pode passar. Bom, agora para a análise do aprendizado de cada cavalo, foi observada a reação individual em cada sessão. Com isso, considerou a reação com inferior ou igual a 33,33%, considerados uma habituação ao treinamento. Dado isso, eu reuni os 5 cavalos e analisei cada um deles. Pode passar. No cavalo absinto, em média, ele já estava habituado aos estímulos, né, a partir do segundo dia. Porém, como ele posteriormente, houve um aumento da reação, devido à sua alta taxa de curiosidade e teimosia. O artigo da Ana Paula Barreiros, 2022, explica que o cavalo absinto, ele já se apresentava ser um cavalo bem dócil nos primeiros anos de vida, em 2019. Porém, com o processo de doma, ele demonstrou ser um cavalo bastante teimoso. E isso perdura até os dias atuais, demonstrando como o temperamento da teimosia é forte nele. Pode passar. Bom, agora o cavalo veloz. O cavalo veloz, ele apresentou uma habituação gradual em todos os sentidos. Porém, no sentido do paladar, como já foi dito anteriormente, no segundo e no quarto dia, houve um aumento da frequência cardíaca, por conta deles viverem em manadas, ter essa competição, e por conta disso ter um aumento da frequência cardíaca. Bom, segundo Barreira 2022, o veloz é um animal calmo e carinhoso. Porém, durante as sessões de IAS, ele parece testar o limite dos participantes. Ele faz o participante ir atrás dele no piquete, e durante o manejo ele pode ser relutante também. Isso perdura até atualmente. Pode passar. Bom, sobre o Vinícius. Em média, o cavalo Vinícius já estava habituado aos estímulos a partir do 1º ao 4º dia. Porém, o Vinícius possui um alto temperamento de excitabilidade. A reatividade dele aos estímulos novos e considerados assustadores para ele é muito longa. Tanto é que no estímulo da visão, ele nunca conseguiu pisar sobre a lona. Até o momento presente, ele não pisou sobre a lona. Ele é relutante, ele se afastava para não ter que pisar sobre ela. De acordo com Barreira 2022, o Vinícius é um animal cheio de vida e amigável. Porém, ele possui um temperamento muito forte, e isso pode influenciar nele como cavalo coterapeuta. Pode passar. Agora, o nosso cavalinho Arizona. No sentido do paladar e do tato, não houve uma habituação gradual. Porém, no vídeo que eu mostrei anteriormente, na 4ª sessão, ele obteve uma média considerada desejável. E com possíveis sessões posteriormente, acho que ele obteria uma habituação gradual nesse estímulo. Bom, agora o porquê dele não ter tido uma habituação gradual no paladar e no tato. Isso pode ser explicado pela sua valência negativa no alto índice de nervosismo, na sua alta predisposição para reagir relativamente prolongada e na sua alta teimosia. Segundo Barreira 2022, o cavalo Arizona, ele é um cavalo amigável. Porém, tem dias que ele é um cavalo relutante, necessitando de uma triagem por parte da equipe. Pode passar. Agora, por último, nosso último cavalo, o Petrus. O Petrus obteve uma habituação gradual apenas no sentido do tato. Tá, isso pode ser explicado pela sua valência positiva em compreensão do que está sendo pedido e pela sua curiosidade. Bom, segundo Barreira 2022, o Petrus teve um desmame muito precoce. E nos seus primeiros anos de vida, ele teve um contato muito próximo com os seres humanos, o que pode ter influenciado no seu temperamento e, consequentemente, na nossa habituação gradual no sentido do tato. Pode passar. Agora eu passo a palavra para a Marcele, que vai falar sobre os animais, se os animais se habituaram para atuar nos cursos e workshops. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Eu vou falar sobre a habituação no workshop e a minha pesquisa, o objetivo dela foi avaliar se os animais se habituaram a essas sessões
de dessensibilização e envolvendo os 5 sentidos: visão, audição, olfato e paladar. Se realmente funcionou ou se há necessidade de ter mais sessões ou não funciona. A pergunta que fica é: eles se habituaram nos cursos e workshops? Como nós pensamos em analisar o comportamento e a variabilidade da frequência cardíaca dos cavalos nos workshops e cursos? A gente fez uma relação fisiológica com o comportamento do animal. E como nós fizemos isso? Nós avaliamos as filmagens das atividades, porque tudo foi filmado, e comparamos com foram 3 visões, a minha, do Vinícius e da Letícia, e respondemos um etograma no Forms para avaliar isso. E também fizemos a análise da frequência cardíaca durante as atividades com a resposta do Polar Equine que a Letícia mostrou anteriormente. Outra relação que nós fizemos foi o nível de aprendizagem e o temperamento. Ou seja, aprender, se eles aprenderam aqueles estímulos, a não ter medo, a se acostumar com os novos objetos, e se o temperamento deles vão influenciar nesse aprendizado. Eu usei a mesma, no meu experimento, foi a mesma escala que o Vinícius usou, de 7 valores, onde o menor era a ausência de reação e o mais intenso era a reação de fuga ou luta, com presença de coices e manoteadas. Porém, teve um diferencial nos cursos e workshops do que ocorreu nas sessões de desensibilização. Nos cursos e workshops, a gente apresentava apenas um estímulo por sentido. Por quê? Porque o tempo do workshop e do curso, ele é mínimo. Mínimo, assim, é de 4 a 6 horas. E como tem outras atividades para serem desenvolvidas durante, se fosse apresentar todos os estímulos, ia ter que se estender esse tempo. E a gente faz lá no setor, e o setor tem dias que fica muito quente à tarde, aí se torna um estresse tanto para o animal quanto para as pessoas que estão participando, por isso que a redução do tempo do curso. No material e métodos, o primeiro sentido que usamos no curso é a visão, e a gente usa a lona, que é o estímulo mais intenso da visão, para ver se eles estão habituados. O participante, ele vai fazer o percurso, vai levar o cavalo caminhando até lá em cima, onde o Vinícius mostrou anteriormente, que fica o feno, mas a gente não tem o feno no dia do curso. E na volta, a intenção é o participante conseguir colocar o cavalo em cima da lona, e ali ele vai tirar uma foto com o animal. No segundo sentido, a audição. Pessoas falando. Esse foi um dos principais motivos que nós fizemos o áudio das pessoas falando nas sessões de sensibilização, porque nos cursos as pessoas conversam, tem as risadas altas, pessoas falando alto, e isso pode assustar o animal e ocasionar um acidente ou deixar o animal mais estressado. Então, nós também avaliamos para ver se com áudio gravado é uma coisa. A gente viu o Vinícius apresentando, o Arizona com as orelhinhas prestando atenção no áudio das pessoas falando. Agora, na realidade ali, pessoas realmente falando alto, se isso influenciaria de alguma forma diferente do áudio. Por isso que avaliamos. No terceiro sentido, o olfato, foi utilizado a citronela, que foi o segundo estímulo nas sessões de sensibilização. E nós usamos a citronela no curso no seguinte sentido. Aí a Esther, se eu não me engano, está mostrando a mão com cheiro de citronela. Nós fizemos dessa forma para poder estimular, para ver se o animal realmente tinha alguma diferença das sessões. Mas no dia a dia, os participantes, a gente oferece citronela para eles por causa de mosquitos, por causa de carrapato, funciona como um repelente. E a gente também queria ver se os animais
não permite os animais ficarem estressados com esse estímulo. No quarto sentido, que é utilizado, é a rasqueadeira, é o tato. Foi escolhida a rasqueadeira porque é um momento que os participantes estão ali rasqueando o cavalo para uma das atividades oferecidas pela psicóloga no workshop. E aí queremos saber se ele realmente se habituou a ser rasqueado ou apresenta alguma agressividade ou algo do tipo, que pode pôr a vida, um risco ao participante. E no quinto sentido, o paladar não entrou, a foto que eu coloquei, continua a mesma foto, mas a gente utiliza a cenoura, que é um momento do participante, interação entre participante e cavalo, onde cada participante pega uma cenoura e oferece ao cavalo um momento de interação para ele se desenvolver ali com o animal. Um ponto importante a se ressaltar é que houve a ocorrência de outros treinamentos e cursos entre o primeiro workshop avaliado com o uso do frequencímetro, onde a gente estava fazendo a pesquisa, e o segundo workshop avaliado. Entre esses dois, houve intervalos e outros treinamentos. Esse intervalo está relacionado com... Foi um mês sem atividade no setor, porque foi um mês de férias. Então, a gente aproveitou e usou esse intervalo para avaliar se esse tempo sem atividade, sem um manejo recorrente ali nos animais, se isso afetaria também a memória do animal. Ou ele se lembraria e não teria reações... não ficaria eufórico como antes. Aí, como os dados, nós avaliamos, são 3 dias. O primeiro é referente ao último dia de treinamento deles, no ciclo de 25 sessões. O número 2 é referente ao primeiro workshop. E o número 3 é referente ao último workshop. O primeiro e o segundo foram feitos no final de dezembro e o terceiro foi feito no início, agora em abril. Nós podemos ver que o Vinícius, como a visão, nós vimos o Vinícius Pessoa falando da reação que o Vinícius não se habituou à lona. Realmente, ele não se habituou, a Letícia também falou que até hoje ele não pisa na lona, mas nós podemos ver que a reação dele, de 70, reduziu muito para quase 40. Mesmo não tendo se habituado ao estímulo, ele reduziu. Hoje em dia, ele fica próximo à lona. No primeiro dia da sessão de visão dele, ele não queria ficar perto, ele puxava o Vinícius para trás. Então, não houve habituação, mas ele já está ali mais tranquilo perto do objeto. Mais tranquilo, entre aspas, porque não é bem tranquilo. Mas ele está mais acostumado. Outro animal que vale analisar é o Petrus, que é o azulzinho clarinho. Que ele estava super habituado à visão, à lona, aqui no último dia do treinamento. Teve um intervalinho aqui e alguns cursos. Na primeira sessão de workshop, que foi em dezembro, ele demonstrou uma não habituação. Ou ele estava, provavelmente, num dia não muito bom, onde poderia estar com algum tipo de estresse, pode ser estresse térmico, porque seropédica é muito quente. E isso fez com que subisse o valor dele de adaptação. E quando teve o intervalo aqui, do segundo para o terceiro workshop, que foi o período das férias, quando entrou no segundo workshop, ele já demonstrou estar habituado novamente. E outro animal também importante aqui, que vale ressaltar, é o absinto, que ele estava super habituado à visão, à lona, e no dia do workshop, ele não se habituou mais, ele não demonstrou sinais de habituação. Pode ser, como a Letícia trouxe, o temperamento dele. O absinto é um cavalo que ele é bastante temperamental.
Então, pode ser que ele esteja num dia que ele não quis andar. Podemos notar aqui também a frequência média de cada animal por dias de treinamento. E aqui a gente avaliou também o basal deles, que é o valor onde o animal está quando ele está ali tranquilo, relaxado, no dia a dia dele. E podemos ver que onde apresentou maior frequência foi no primeiro dia de workshop, no final do ano passado. Eles apresentaram uma frequência cardíaca muito alta, chegando até 70 de batimentos por minuto. Então, pode estar relacionado à temperatura, porque dezembro seropédica faz muito calor, e ocasionando um estresse térmico, ou um ambiente, por ter pessoas ali, um número maior de pessoas pode ter também levado eles ao estresse. Vamos para os resultados. Para a análise foi do aprendizado, foi comparado o último dia de treinamento, que é o 5º dia da 5ª sessão, com os workshops. Os animais que tiverem reação semelhante ao Vinícius, menor ou igual a 33,33%, eles foram considerados habituados ao treinamento. Dado isso, foi analisado cada cavalo a seguir. O absinto demonstrou uma habituação gradual apenas no sentido de audição. Na visão, paladar e o olfato, ele terminou o treinamento, na última sessão do treinamento, ele já estava habituado. Porém, quando foi requerido aprendizado nos cursos, ele demonstrou a estatística não habituado. Pode estar relacionado ao temperamento, como a Letícia trouxe anteriormente, ou algum estresse causado ali no ambiente, térmico ou algo do tipo. O segundo animal é o Arizona. Ele apresentou já estar acostumado com os estímulos de paladar, audição e visão. Vimos no vídeo da Letícia, no último dia do treinamento, em que o Vinícius tirou o balde com a comida e ele ficou parado. Então, ele já se habituou, e nos dias de workshop em curso, ele não demonstrou muita alteração com relação à parte desses estímulos, paladar, audição e visão. No olfato, ele foi acostumado no treinamento, e no primeiro dia do workshop, ele demonstrou uma reação, foi considerado não habituado com o valor da estatística. E juntou... Isso. E aí, no último workshop, ele já voltou à habituação ao olfato. Aqui a gente pode ver o Arizona no treinamento e no workshop. Mesmo relutante a Isis passar a rasqueadeira, no dia de treinamento, ele não estava nem um pouco habituado, ele estava ali agoniado, não deixando o Vinícius rasquear ele direito, e no dia do workshop ele estava ali parado, deixando a participante manejar ele. O próximo cavalo é o Veloz. Ele apresentou já estar acostumado com os estímulos no sentido paladar, audição, visão e olfato, ou seja, ele se habituou no treinamento, e assim que chegou nos workshops, ele já estava habituado e participou ali tranquilamente. E no tato, ele apresentou um desconforto no primeiro workshop. No primeiro workshop ele não estava habituado, porém no segundo workshop ele já voltou a igual ao resultado do treinamento e estava habituado. O Vinícius, ele apresentou já estar acostumado com o estímulo de paladar, audição e tato. E na visão, ele não se acostumou com a lona, ele não se habituou com a lona, porém, como vimos anteriormente, eu mostrei no gráfico, reduziu um pouco a reação dele com relação à lona. Aí eu trouxe o vídeo dele no treinamento com a lona, que ele não queria passar.
O Vinícius tenta estimular ele, mostrar para ele a lona, e ele não vai. E trouxe nos dias do primeiro workshop e no último workshop. No primeiro, ele ainda estava meio receoso, ele olhou para a lona, não queria passar perto dela, puxou o Vinícius. E no último workshop, que foi agora, recentemente, ele demonstrou medo, ele não pisou, mas ele estava com reações bem mais tranquilas. Se aproximou mais da lona. Ele não ficou puxando e tentando fugir, né? Reação de fuga da lona. Ele rodou e parava quando se aproximava mais da lona. O Petrus, ele demonstrou estar acostumado desde o treinamento com a audição e o paladar e se acostumou durante os workshops. No primeiro workshop ele não demonstrou costume, habituação, mas no segundo workshop ele já estava habituado, tanto para o olfato quanto para a visão, que é a citronela e a lona. Porém, vemos aqui o Petrus, ele tem um pequeno problema com a lona. Ele gosta de ficar... Aqui foi no dia do treinamento, ele curioso, querendo ver, porque ele é um animal curioso. Mas não demonstrou medo, apenas curiosidade. Ele tem essa mania de ficar tirando a lona do lugar. Porém, ficou tranquilo em cima da lona, tirando ela do lugar. E no último dia de workshop, ele estava mais tranquilo em cima da lona e tentou fazer uma lutaça ali para tirar ela do lugar, como da outra vez, mas estava mais tranquilo. Ou seja, estava habituado com o estímulo. E com isso, a Tati, esses dias, me trouxe essa frase que fez bem sentido ao nosso experimento, que é do Monty Robert, que é escritor do livro O Homem que Ouve Cavalos, e ele fala que, embora cavalos sejam animais amigáveis, maus tratos e medo podem transformá-los em criaturas hostis. Se você não conhece bem o temperamento do seu cavalo, é melhor ter cautela. Ou seja, por mais que a gente habitue o animal, a gente tenha sessões de sensibilização, treinamento, doma, o cavalo também vai ter expressado o seu temperamento, o seu comportamento no dia a dia. E isso pode influenciar no resultado do treinamento. Como conclusão, nós temos que, com base em nossos resultados, nota-se que o método de dessensibilização por habituação gradual, ele traz respostas excelentes ao animal. E concluímos também que 5 dias trouxe uma boa adaptação frente aos estímulos apresentados, porém, o que é sugerido é que que tenham novos estudos com um aumento de dias e uma maior variedade de estímulos e um maior número de cavalos para aumentar o N e termos bases de apoio maiores para os resultados. O estudo do balanço do temperamento foi importante para o entendimento sobre o aprendizado do animal durante as sessões de treinamento, e este estudo indica que o treinamento por habituação gradual é um método seguro, mas precisa ser modificado de acordo com o temperamento do animal, a fim de otimizar o processo de aprendizagem dele. Aqui a gente trouxe algumas fotos dos desafios que passamos, que foram momentos engraçados, onde alguns momentos foram engraçados. Temos o Vinícius assustado com um saco. O momento que o absinto puxa o Vinícius, enquanto ele está apresentando um estímulo. Eu e o Vinícius aqui correndo atrás do absinto, porque a gente deixava o cavalo livre para expressar o que sente, né? E tivemos nossos avanços. O Vinícius perto da lona. Temos o Petrus, que na audição esponjou.
e foi na audição, no som de fogos de artifícios, ele ficou super tranquilo ali, deitado. E os outros animais, o Vinícius aqui já acostumado, Vinícius. Arizona. E foi isso, obrigada. Se quem tiver dúvidas, pode perguntar, levantar a mãozinha. Eu gostaria de falar só para... Tá dando eco, Vinícius. Ficou mudo. A Vinícius está arrumando ali. Isso eu que dando eco. Oi, gente. Vinícius, Vai Vinícius tá... Alguém tá falando? Tá falando? Eu tô falando sozinho aqui. foi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu gostaria de agradecer a equipe, né, que foram 25 dias, sabe, bem intensos pra gente. Era sol, teve dias muito frios também. Vez ou outra eu estava de casaco, depois suava porque o trabalho era árduo. Então, eu gostaria muito de agradecer a equipe Papo de Equilíbrio, né, a Equilíbrio Rural em si, que estiveram com a gente durante esse experimento. Tinha que acordar muito cedo. O experimento começava às 7 horas da manhã. Era toda uma força-tarefa de pegar cavalo em piquete, trazer cavalo para a área de experimento, retornar o cavalo para a área de espera, montar percurso, carregar bambu, muitos materiais que a gente levava. Era câmera para filmar, câmera para tirar foto, ao mesmo tempo ter que monitorar ali a frequência cardíaca, pega balde, pega sal, pega tanta coisa, sabe? Foi um trabalho muito colaborativo e eu sei que foi difícil, porque o estudo, a pesquisa é nossa, né? São dos nossos cavalos, mas ninguém tinha, como é que diz, a responsabilidade de fazer, a não ser nós bolsistas, né, e autores da pesquisa. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou, que contribuiu, e eu sei que alguns deles já saíram da equipe e ainda assim foram muito importantes para que isso tudo acontecesse. Então, eu sou muito grato a isso, e eu acho que eu não tenho muito a dizer, não, só gratidão mesmo. Pode falar, Tati. Oi, gente, agora me ajustei aqui. Estava escutando no celular, no gravador, no vídeo. Eu também quero agradecer muito o Vinícius, a Marcele, a Letícia. A Letícia, ela entrou um pouco depois no IC, mas na hora que ia começar o experimento, né? Então, a gente começou no semestre, ali no semestre passado, foi o semestre inteiro, né, Vinícius? Foi só 25 dias, foi o semestre inteiro, gente, de experimento, porque não podia ser seguido, então tinham dias alternados, e não podia ser muito tempo de distância, e não podia estar chovendo. Teve um dia que choveu e teve que ser cancelado tudo, porque a reação do animal perante a temperatura mudou, eles ficaram muito agitados. Então, todo esse trabalho foi feito, né? Eu estou muito orgulhosa dos meus alunos, quero parabenizar todo mundo, Vinícius, Marcelo, Letícia, fizeram um ótimo trabalho, né? E também ressaltar que a gente fez esse experimento todo, né? Para chegar a preparar os cavalos para o workshop de liderança. Então, os cavalos já estavam habituados com o manejo de rasquear, mas até então a gente nunca tinha colocado um percurso para eles fazerem. E daí veio a ideia de, vamos habituar eles para o workshop, mas vamos trabalhar com os 5 sentidos. E vai habituando em cada pontinho, mesmo que a gente não use, né, todos esses pontos. A Marcele mostrou muito bem, a gente usa um ponto em cada do workshop, mas são os pontos que a gente
elencou como essenciais. E nos outros eles já estão já foram, né, feito treinamento para adaptação. Porém, gente, isso é uma coisa, treinamento que sempre continua. Então, se a gente quiser fazer, eu já falei para os alunos, vamos fazer outro percurso, outra coisa. Então, a gente sempre tem que, antes, mesmo não sendo experimento, mas pelo menos demonstrar para o cavalo por 5 vezes, em períodos alternados, a gente tentava fazer na segunda, na quarta e na sexta. Às vezes quarta não dava, a gente fazia segunda e sexta, né? Depende da temperatura. Mas mostrar para o cavalo como é aquele estímulo, né? E observar as reações dele para saber se precisa de mais ou menos. E eu queria saber de vocês, tem alguma dúvida? Eu queria só falar um pouquinho da Letícia, quando ela fala do P ali na reação, foi a experiência significativa, tá? Porque a frequência cardíaca do segundo dia da ração, ela foi maior. E daí, quando a gente faz um teste para ver qual foi, né? Então, em geral, deu 0,03, e daí a segunda sessão que ela foi maior em relação ao basal, que daí entra o P011. Tá bom? Só esse adendo ali, mas, gente, vocês foram ótimos, maravilhosos. Ana Paula, fale, Ana Paula. Gente, eu queria falar para vocês primeiro que eu adorei. Tá lindo, os slides estão lindos, vocês apresentaram bem. A gente vê que a pesquisa deu muito trabalho, eu vi a parte desse trabalho, né? Então, assim, enxergar o resultado daquilo que vocês vêm construindo é muito bonito. Vocês estão de parabéns. Eu acho não só lindo vocês fazerem isso, mas eu fico muito satisfeita da gente poder entender melhor os cavalos que são nossos coterapeutas, né? Tem gente que não gosta desse termo, eu adoro esse termo, eu acho que eles estão ali de maneira ativa, eu acho que eles não são psicólogos, mas é como se eles fossem, porque eu acho que eles têm uma sensibilidade, uma interação muito especial, né? Não desmerecendo as outras espécies, mas o cavalo tem uma sensibilidade um pouquinho diferente. E uma das coisas que eu acho que a gente vem construindo é entendendo um pouco melhor cada um deles para poder melhorar, ampliar os benefícios que eles podem trazer a todo esse método e diminuir risco, né, gente? Porque me preocupa bastante o risco do Petros com os praticantes ou com a equipe mesmo. Do Arizona, que também às vezes é um pouco arisco, não, é bastante arisco. Eu não acho que ele vá com a intenção de efetivamente machucar, mas é possível que ele machuque, e isso me preocupa bastante quando a gente traz, especialmente nesse método de workshops, onde às vezes a pessoa não tem muito contato, não tem, mesmo que a gente esteja do lado, ainda assim é perigoso. Então eu acho que dos dois lados a gente ganha em conhecer eles melhor e entender, vamos dizer. Depois eu quero enxergar melhor esses resultados de vocês, entender melhor a estatística. Eu até falei com a Tati, a gente está para marcar um dia para poder fazer reunião, por exemplo. Eu tenho uma dúvida, eu acho que para a Letícia, mas assim, vamos dizer, se a gente chega a um resultado já mais consolidado, vamos dizer, com mais N, né? Porque, como a Tati falou, isso é um estudo continuado, tal qual a gente vai fazer naquela coisa da interação, também continuado. Então, a gente, assim, lá na nossa pesquisa, que vocês participaram também, em parte, a gente prevê 100 encontros, e a gente fez naquele módulo 25 encontros. Então, a gente quer 4 blocos, né? A gente só fez um. Então, quando a gente tiver um N mais consolidado, e se for confirmado esse resultado de vocês, onde a frequência cardíaca não difere estatisticamente da variabilidade, fica bem fácil, mais fácil para a gente aferir a frequência do que a variabilidade, né? E na variabilidade, especificamente, a gente está pegando 2 dados que não foram os que vocês estão pegando. Então, a gente precisa entender o que vocês fizeram e os resultados que a gente tem. A gente está calculando a variabilidade com 2 dados, o tal do SDNN, que é o desvio padrão entre um ciclo normal e outro, e o RMSSD, que é
o quadrado da diferença entre sei lá o quê. É um dado que vem no aplicativo, mas que tira, como é que eu vou falar? O quadrado da diferença entre os ciclos e tal, ele reduz o erro entre as leituras. Agora, a literatura tem aquela história da baixa frequência e da alta frequência, que foi o dado que vocês usaram. A gente não tem esse dado a gente não conseguiu até agora capturar esse dado de baixa frequência e alta frequência, embora eu quisesse, porque até passei para a Tati, eu consegui um parâmetro que é de cavalo para isso, para a gente entender que estímulo do sistema nervoso autônomo está acontecendo, né? Então, eu acho isso, eu acho que, assim, vocês trouxeram muitas informações importantes. Acho que talvez seja também interessante a gente entender, vamos dizer, esse estudo que vocês fizeram do workshop, acho que a Marcele que apresentou, a diferença do workshop para o treinamento dos 24 dias. Talvez algum dos nossos coterapeutas seja bom para o dia a dia, mas não seja bom para o workshop. Talvez aquela mudança toda de gente e tal desequilibre ele, entendeu? A gente entender eles na minúcia é muito importante para esses dois fatores, para diminuir o risco e para melhorar a qualidade interacional que a gente vai conseguir. Então, assim, resumindo, né, eu achei lindo. Depois eu quero que a gente debata melhor isso, os resultados, porque esse é o intuito da gente ter o equilíbrio com vários setores, vamos dizer assim, várias áreas de atuação, para que a gente chegue uma hora e a gente sente e fale, olha, vamos interagir o seu resultado com o meu resultado para a gente poder entender o todo. Mas é isso. De resto não. Totalmente. Parabéns para todos vocês, especialmente para a Tati, que se dedicou e se dedica no dia a dia com bastante afinco. Obrigada, Ana. A gente está grato, né, pelo seu apoio ao nosso projeto também. E tirando a dúvida, né, depois eu te mostro ali dá para pegar o LF, HF do seu também. A gente fez esse que é o LF com relação à ativação do sistema nervoso simpático e o HF do parasimpático, né? E quando a gente joga nas estatísticas, houve diferença, mas as diferenças não eram significativas em relação ao basal. Então, não houve um estresse, principalmente emocional, do cavalo durante as atuações, tanto no treinamento quanto no workshop. Daí a gente tem esse dado que a gente tira, apesar de haver um aumento da frequência cardíaca. Mas ela disse que não houve diferença estatística entre a frequência e a variabilidade. Então, porque eles não se relacionaram. Apesar da frequência cardíaca aumentar, então tem a correlação de Spearman também, né? Uhum. Na correlação de Spearman, apesar da frequência cardíaca aumentar, o nível de estresse não aumentou. Isso é uns dados também que a gente pode ver em diversos artigos, que eles não conseguem ver muito dessa correlação. Conseguem ver correlação, às vezes, com exercício extenuante, mas com estresse mental, nem tanto. Sim. Daí é bom a gente até estar estudando, né? Porque a gente não fez exercícios extenuantes, a gente só fez coisas que, mesmo o percurso era rápido, então nada que fosse deixasse o cavalo cansado, né? E uma coisa que eu também não entendi, Tati, daí foi em relação à apresentação do Vinícius. Você pegou o score do etograma e fez percentual ou fez uma soma do score? Fiz percentual. Daí, por exemplo, o etograma, a gente, a princípio, né, vocês podem ver na literatura, a gente pensou em avaliar 1, 2 e 3. E a gente pegou um etograma de comportamento e avaliou 1, 2 e 3. Porém, é muito mínima a diferença entre 1, 2 e 3. Avaliando os vídeos, a gente avaliou, viu todos os vídeos, a gente falou... Não tem como. Tem cavalo que não se encaixa nem no 1, nem no 2, nem no 3. Temos que criar mais scores. Eu peguei o score do meu trabalho quando eu fiz a marcação a fogo versus nitrogênio, e eu tinha feito com 5 scores. Eu falei, vamos adaptar a esse brisket adaptado e colocar mais 2 scores, que era uma ausência de reação que não tinha, e uma reação totalmente exacerbada lá. A gente mudou um pouquinho, né? Fez uma adaptação e usou essa base maior. Porque na base maior a gente conseguiu avaliar melhor qual foi a reação.
E manteve também o score do comportamento que estava na literatura 1, 2 e 3. Que não era assim, o comportamento 1 é que onde ele tem uma reação desejável, ele tem pouca relutância. O 2, ele reluta, mas ele se adapta. 3, ele não quer de jeito nenhum. Era muito básico, né? Sim. Então, a gente fez também esse contexto no geral, então, por isso tem a relação do comportamento com a reação. Então, como que é o comportamento... Mas como isso virou um percentual? Porque lá na nossa pesquisa, a gente fez somatório de scores, escala Likert, como essa, né? De intensidade, de 1 a 5 em geral, e aí a gente somou. Aí a soma é que a gente pegou do basal para o momento da interação e do momento de pós-interação. Aí a gente não transformou em percentual, entendeu? Então, o percentual foi em relação a 6, era 100% de reação. Então, a reação 2 era 33,3%, que era uma reação que o A0, que não tinha reação nenhuma, a 1, qual que é o slide? Mostra lá, Vinícius, slide. A 1 era uma reação pouca, a 2... Tá bom, só para entender, assim, a dinâmica, entendeu? Então, daí foi isso. Então, a 6, a reação 6 equivalia a 100% de reação. Entendi, na regra de 3. Porque como que eu ia comparar um comportamento que tinha uma escala de 1 a 3 com... Era só fazer um somatório. É um somatório de Likert. Com uma reação, mas o comportamento em si, que era o comportamento em geral, não a reação, mas o comportamento, se ele se adaptou, não se adaptou. Sei. Esse comportamento que eu falei, né? Que ele se adaptou totalmente, estava adaptado, adaptou depois ou não adaptou? Como que eu ia comparar essa reação, que era de 1 a 3, que é uma escala Likert também, porque tem um meio, e com um score de 0 a 6? Não dava para comparar. Então, o que eu fiz? Peguei o 6, corresponde a 100%. E assim, 1 a 3, 100 dividido por 1, 33,3%, que seria aquela reação desejável que ele já se adaptou. Por isso que a gente chega a 33,3%, e aqui vai até o 2, que é atento e curioso. E também a gente acionou como reação que ele se adaptou. Entendi. A gente conseguiu relacionar os dois scores, comparar os dois, fazendo a porcentagem, colocando um limite de porcentagem de comportamento. A taxa. Que seria o comportamento ideal, está relacionado ao score de 0 a 2. Entendi, agora entendi. Acho que faltou um pouquinho explicar isso daí, Vinícius. Não, é porque era muita coisa mesmo, e ele falou a beça. A parte do Vinícius foi enorme. Fala, Vinícius. Sim, é muita coisa para ser detalhada em pouco tempo. E não é literalmente a apresentação da iniciação científica, é só um básico ali de como que a gente treinou os animais para as atividades, né? Senão a gente ia passar muito mais tempo aqui. Inclusive, eu queria saber se alguém tem mais perguntas, ou elogios, críticas, podem ficar à vontade. Eu queria parabenizar o Vinícius, Letícia, Marcele, pela ótima apresentação e pela pesquisa também. É muito importante entender a linguagem equina e entender os limites e, através de sensibilização, entender melhor para se comunicar com os cavalos. Vamos tirar uma foto, então, pessoal. Vamos. Gente, preenche a frequência lá no Cigai. Se não preencher a frequência, não vai. E uma dúvida, me perguntaram, a frequência é da palestra? É da palestra. Só que eu só vou no final das palestras, eu vou lá no Cigai e preencho vocês todas, tá? Todos aí. Lembrando também que o próximo Papo de Equilíbrio vai ser no dia 28. O tema vai ser sobre influência dos serviços técnicos equinos no desenvolvimento de liderança em contexto militar. E vai ser apresentado pela psicóloga Maria Corvo Alpendre. É uma portuguesa, vai ser internacional, nosso próximo. Fala, Marcele. Débora, pode parar de gravar.